Salve, salve, rapaziada! Muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, em mais um Papo de Veterano, o nosso podcast que acontece aqui dentro dessa grande comunidade que é o Precursor. Se você está chegando agora, não sabe o que é o Precursor, siga a gente agora nas nossas redes sociais, @Bizu do Precursor, porque lá você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos. Nascemos como um aplicativo, clica aí, nascemos como um aplicativo que tem ferramentas que facilitam a sua vida dentro da caserna, dentro da rotina militar, só que também temos aulas todos os dias para te capacitar, já pensando na sua transição de carreira. De segunda a sexta-feira, temos aulas aqui ao vivo no YouTube e, é claro, aulas exclusivas dentro do nosso aplicativo. Só que às quintas-feiras as aulas acontecem no formato de podcast. É um podcast, mas também temos grandes objetivos, sempre temos uma meta a bater dentro desse podcast, que sempre acontece ao vivo aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E hoje eu trouxe um antigão. Hoje eu trouxe o grande Joel, que ele vai se apresentar aqui um pouquinho para vocês. Mas antes disso, Joel, a gente tem uma grande comecinho aqui, é sempre difícil, porque eu sempre pergunto: se apresente para a rapaziada, mas antes de se apresentar também, diga o ano que serviu e aonde que serviu. Legal, pô, obrigado pelo convite, Leal. Tô bem feliz de participar aqui, e contribuir com esse conteúdo incrível aí que você vem criando. Eu servi em 3 unidades, contando o CPOR. Eu cursei CPOR em 2005. Eu sou intendente, suprir. Bom, Bom, é interessante ouvir antigão, porque acho que, nossa, eu fui tanto tempo aspira que agora ser o antigão é uma responsa, né? Mas depois do CPUR eu fui para o Belog, em Barueri, onde eu fiz o EIPOT, e aí terminado o EIPOT eu fui para o 21D Sup, o famoso 21D Surf, para os íntimos que passaram por lá. Acho que eu tenho licença poética para falar. com certeza. É, e, bom, acho que minha carreira lá dentro, por ser um quartel de intendência, o 21 de Sup, eu acho que tinha muito intendente, então a gente acabava fazendo um pouco de tudo, né? Obviamente tinha muitas atividades administrativas interessantes que acho que me proporcionaram especificamente é, conseguir migrar boa parte das habilidades adquiridas, né, para o mundo corporativo, mas eu também fui comandante de pelotão todos os anos que eu passei lá, fui guarda-bandeira, oficial de munições, tirava serviço, a escala não era tão ruim, mas também não era tão boa, era um 6 por 1, 7 por 1, tinha bastante gente que dava o golpe, né? No Eu nunca DSUP, dava o golpe. Joel. Pois é, eu não sei hoje, tá? Mas antigamente era assim. Eu tenho aí bastante. Você conhece alguns colegas que serviram lá e acho que talvez você tenha conhecimento do Ambrosio e do Galdino, que eles estavam na companhia de transportes, que era dentro do mesmo quartel, mas a escala deles era bisurada. Mas enfim, um pouquinho da minha passagem lá, além de toda a parte operacional, eu fui relações públicas no último ano. Eu vou começar talvez de frente para trás, ou melhor, de trás para frente. Então, meu último foi relações públicas. Eu passei também como, deixa eu lembrar o nome, almoxarife, tesoureiro, fui chefe do depósito de suprimentos, agora me fugiu a nomenclatura, mas a parte de fardamento e equipamento militar, porque tinham 2 depósitos lá. Tinha um que era esse que eu comentei e tinha um outro que era de alimentos. Acho Acho de que a classe, cabeça classe tá 1, um. classe 2. Isso, classe 2, exato, era classe 2. Boa. Obrigado, Leal. Boa, para você tá mais fresquinho. Mas acho que é isso, a minha experiência lá, se tiver alguma pergunta específica, eu fico feliz em compartilhar, mas acho que foi isso, foi bem proveitosa. Eu acho que todo mundo que passa, né, um tempo grande dentro da caserna, acho que acaba adquirindo muita coisa que às vezes não se dá conta, mas eu acho que gestão de pessoas, conhecer sobre pessoas, para mim, acho que é crucial, né? Eu acho que a vantagem maior que eu levo do exército, porque a gente é colocado, né, com 18, 19 anos ali numa posição de liderança que a gente às vezes não está preparado e tem que desenrolar. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Eu acho que por isso que chama-se berço de líderes o CPUR, porque a gente é forjado dessa forma mesmo. Com certeza. E, cara, você pode nem saber, né? Mas o nome precursor já diz tudo, mas você foi um grande precursor para mim, né? Eu lá no CPOR fui para Que entender honra. também.
você saiu praticamente quando eu entrei, né? Você saiu em 2013, foi mais ou menos nessa época aí. 12, meio de 12. Foi aí em 12, então eu escutava a história da galera do 21 de Sup, já tinha esse interesse em servir no sonho do intendente, né? Lá no 21 de Sup, coisa do Com tipo. certeza. Então eu escutava a história de vocês e depois ainda quando eu migrei para a área de segurança, que também fui sabendo da galera, o R2, os R2, né, que dominam o mercado ali, um para cá, outro para cá. Aí eu fui escutar a sua história também, me admirei ainda mais a sua história, já te conhecia desde lá de trás. E cara, eu já começo o papo aqui já com querendo saber tudo, porque como eu disse, você é uma referência para mim. Então eu gostaria de entender também como, por quê, onde, quando que foi parar na área de segurança. Cara, eu honestamente acho que foi aquele famoso golpe de sorte, né, o universo às vezes ele planeja as coisas, você quer controlar e fala: "Ah, eu quero ir pra lá", mas cara, não é isso que vai acontecer, às vezes, né, às vezes a pessoa é tão controladora que ela consegue. Mas pra mim, eu vou contar como foi a minha trajetória bem brevemente pra você entender como que eu Fique à cheguei, vontade. né, na área de segurança, mas eu saí, do 21 de Sup, assim, de mãos abanando, fiquei 2 meses procurando emprego, e não nasci em berço de ouro, felizmente, né, eu nunca passei necessidade, mas não nasci em berço de ouro, então precisava arrumar um emprego. Esses 2 meses foram bem difíceis e consegui um emprego para ser um famoso faz tudo. Eu fui contratado, na verdade, como supervisor administrativo por uma faculdade em Carapicuíba chamada Nossa Cidade, que foi comprada, acho que por algum outro grupo, então ela não deve estar mais lá com esse nome, mas eu era supervisor administrativo só no papel, né. O dono da faculdade ele, acabou me colocando em praticamente todas as reuniões que ele fazia, assim, estratégicas da faculdade, cheguei inclusive a tocar a obra dentro da faculdade. Tinha um engenheiro lá que não aparecia, então eu que ficava, né, conversava com o pessoal ali que estava no batente mesmo, e enfim, fiz um pouco de tudo lá, aprendi um pouco sobre marketing, eh, conversava bastante com os professores, via como que era ali a dificuldade, né, de, cara, escala de professor, como que era a vida, né, dentro de uma faculdade, foi bem interessante. E aí de lá eu recebi um telefonema de uma pessoa que serviu comigo, um grande amigo, o Marcelo Bernes, que hoje está morando no Chile, se eu não me Ele engano, tá ele do foi para Google, né? lá, foi para o Google trabalhando como gerente de data center, Que bacana. e ele me ligou, ele estava trabalhando numa equipe de proteção executiva no HSBC, era uma equipe que era 12 por 36 a escala, eram 4 pessoas, né, e a gente dava suporte na época para os expatriados do HSBC. Então ele me ligou, eu aceitei na hora, cara, saí na mesma semana, depois que eu passei na entrevista, fui para lá e comecei a trabalhar. Eu trabalhava no período diurno, então tinha bastante chegada de expatriado, ou às vezes de familiar do expatriado, e às vezes acompanhar a equipe de segurança até o aeroporto, ver como é que a equipe estava, né, fazendo, coisas básicas ali de uma Uhum. supervisão. Então a gente tinha uma equipe de aproximadamente 20 e poucos agentes de segurança, pessoal, né, VSPP que chamava na época, que Uhum. mudou a nomenclatura, e enfim, a gente supervisionava essa equipe e dava apoio para os expatriados. Quando vinha um expatriado novo para o HSBC aqui no Brasil, a gente ajudava eles a relocar junto com o time de relocation do HSBC, então fazia uma análise de risco da residência, para entender, né, enfim, às vezes vinha um shortlist, assim, 3 locais possíveis, e a gente ajudava a escolher e depois determinar quais eram as medidas de mitigação de risco para aquela localidade, né. E, enfim, eu fiquei lá quase 3 anos, essa foi minha primeira experiência na área de segurança. Teve uma época que a equipe ela foi dissolvida. Eu acho que o HSBC já estava preparando para a venda para o Bradesco, né? E, enfim, o chefe que estava lá na época, ele falou: Joel, eu gosto muito do seu trabalho, os outros estão meio que já há muito tempo aqui, já falaram que mais ou menos estão pensando em sair. Você quer ficar? Eu preciso de uma pessoa. Eu falei: ah, com certeza. E aí eu fiquei ainda por mais, acho que aproximadamente um ano, sozinho, liderando essa equipe. E de lá, cara, o Bradesco, né, como eu citei, comprou o HSBC na época, e aí a operação de expatriado não fazia mais sentido, e me avisaram, assim, com 6 meses de antecedência, né: "Ah, a gente vai tentar te segurar aqui", enfim, eu fui procurando, 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 e cara, participei de um processo seletivo pela CIS, acho que você deve Uhum. conhecer, bastante gente que está, né, acompanhando deve conhecer a CIS, e a CIS, não falou qual que era a empresa, né, era uma vaga terceirizada dentro de uma empresa de tecnologia, era tudo que eu sabia. Quando eu passei no processo em dezembro,
o meu chefe no HSBC falou: "Joel, a gente precisa conversar, cara, seu último dia vai ser dia 31 de dezembro", e dia 15 ou 16 ou lembro que foi perto do aniversário de São Paulo, talvez 20 alguma coisa. Eu comecei no Facebook, na época, né, não era Meta. E aí eu Uhum, comecei a trabalhar lá terceirizado, e aí de lá, cara, me abriu, assim, um mundo, porque, eu acho que qualquer pessoa que tem competência, quando aparece aqueles famosos golpes de sorte, que é o caso, o gerente regional para quem eu reportava, ele ficou 6 meses, depois que ele me contratou e saiu. Foi trabalhar em outro lugar. Eu era a única pessoa, vamos dizer assim, numa posição de liderança, não tinha uhum. nenhum outro funcionário interno, né, do Facebook na época que estava na América Latina, então eu comecei a tentar cavar meu espaço, mostrar meu trabalho cada vez mais, e eu acabei ficando ali, depois que ele saiu, mais 1 ano e pouquinho, e e lá, cara, eu acho que eu comecei a entender mais ou menos como que funciona uma empresa de tecnologia americana, que acho que vale ressaltar, né, eu acho que tem vários nichos, esse é um nicho bem específico, e eu comecei a entender, eu sempre fui uma pessoa muito sociável, busquei bastante, eh enfim, me aprofundar, entender sobre, de novo, pessoas ou fui sempre uma pessoa curiosa. E enfim, de lá, eu acabei passando por outras empresas de tecnologia, de lá eu fui pra Uber, aí eu já fui contratado como funcionário, acho que foi um grande desafio. Eh, Foi um grande desafio, porque a Uber na época acho que todo mundo acho que o usuário gostava muito, né, Uhum. da facilidade, mas o taxista odiava, os legisladores odiavam, Foi bem em nessa época. determinado momento os próprios motoristas começaram a reclamar melhores condições, que eu acho que está super certo, então lá foi uma escola, assim, de segurança, né. Até porque eu acho que a questão principal da Uber é que ela é uma empresa de tecnologia, mas que ela tem uma intersecção entre o digital e o físico que é muito clara. Uhum. Né, então a gente tem a tecnologia, a plataforma e todo o aparato que tem por trás, mas a gente tem os carros na rua, as pessoas, né, sendo locomovidas de um ponto A para um ponto B, e eu acho que isso traz muitos desafios. Eu fiquei por lá quase 3 anos, de lá acabei passando basicamente, eu acho que eu vou contar bem rapidinho aqui, eu não sei como que é de tempo, Léo, você vai me controlando aí, hein. Fica à vontade, Eu a às vezes casa é abro a boca, sua. cara, começa a falar, 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 Não, fica à vontade. mas Daqui a pouco a gente libera umas perguntas que o pessoal tá mandando aqui, mas fica à vontade, vai falando e eu vou fa vou por vou mim. vou vou só guiando o papo aqui. Tá bom. Se eu estiver falando demais, fica à vontade para me cortar. Enfim, depois de quase 3 anos na Uber, eu comecei lá olhando o Brasil, acabei aumentando meu escopo para Cone Sul, e surgiu uma oportunidade para liderar, na verdade, ser a primeira pessoa que ia, fazer a gestão do time de segurança para eventos do Google na América Latina. E aí eu apliquei, consegui passar, isso foi fim de 2019, enfim, o processo foi meio demorado. Lá para fevereiro eu aceitei a oferta e o meu primeiro dia foi, tipo, comecinho de abril, quando a pandemia já estava aquele negócio tudo fechado, e o Google falou: "Ah, a gente não vai ter mais evento, pelo menos por 1 ano". E eu falei: "Pronto, acabei com a minha carreira, vou ser demitido no meio da pandemia, lascou, né". Eu vi que tinha uma posição aberta para México e Colômbia, dentro da área de segurança, para ser gerente de segurança, a mesma coisa que eu fazia na Uber, né, cuidar da parte de segurança física da Aham. empresa, só que era do México até a Colômbia. E aí eu conversei com o gerente regional, conversei com o meu gestor lá fora, que ficava em São Francisco, enfim, eu falei com ele, falei: "Cara, tá muito parado, eu preciso, né, me sentir útil, eu posso aplicar? Eu continuo com a minha posição, eu ajudo em toda a parte burocrática que vai existir, né, para definição de políticas, quando que pode fazer um evento na pandemia, qual que é o formato, enfim, eu continuo ajudando nessa questão, mas eu preciso de algo mais". Era uma segurança importante para mim. E aí o gerente regional falou: "Cara, com certeza, porque minha vaga foi congelada, eu não vou poder contratar ninguém, então, poxa, vai me ajudar muito". E aí eu acabei transicionando, ficando com essas 2 posições, acho que com foco principal ali em México e Colômbia. Então tinha um time que eu não conheci pessoalmente, mas trabalhei remotamente com um time de terceiros e ajudei a organizar a parte que chamavam de RTO, que é o Return to Office, né, depois da pandemia, que era como que a gente fazia um ambiente seguro para reabrir os escritórios, para receber as pessoas de volta. E, enfim, eu senti que estava muito incerto o futuro lá no Google. Tinha muita gente do time de eventos, de segurança para eventos, saindo da empresa ou indo para outras vagas de forma permanente.
E aí surgiu uma posição, eu tinha um alerta específico para o Pinterest, eu sempre admirei a empresa, e aí abriu uma posição Latam para criar o time, e acabou me seduzindo muito, né, eu conheci as pessoas durante o processo de entrevista, acabei ficando bem, assim, apaixonado e pelo desafio, e por conta de toda a incerteza, né, falar: "Ah, pô, que loucura sair do Google", né, mas tem todo esse contexto. E acabou sendo ótimo, assim, eu gosto muito de trabalhar, no Pinterest, eu criei um time hoje do zero, nós estamos aí, somos quase são 15, 16 pessoas, a gente está numa transição de uma das pessoas da equipe, mas, eh, então, tem um time que, né, foi 100% criado, políticas, processos, uma central de operações de segurança, um SOC, que foi criado do zero também, e acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, tô sabendo já, né. Mas, basicamente é isso. E aí, cara, dias de hoje, é onde eu tô hoje. Cara, que incrível. Eu tô só escutando e a grande ideia, né, de criar o papo de veterano é justamente porque eu sou cara de pau, essa é a grande verdade. Então eu chego na galera que tem uma proximidade de mim, graças a Deus eu tenho essa proximidade de ser R2, então eu bato na porta de vários R2 e falo, cara, me conta seu trabalho. Basicamente isso que me agregou e me fez querer conhecer a área de segurança mais a fundo, né? E eu estou aqui espectador tanto quanto a galera aí tá, né? E essa é justamente a ideia. E diante disso tudo que você falou, eu acho muito interessante uma das coisas que a gente tenta trazer dentro da nossa plataforma, né? Que são os nossos dois pilares, digamos assim, né? O primeiro é trazer um ambiente diferente, como o nosso grande foco é principalmente a galera temporária, é às vezes tirar do ambiente que às vezes ela não convive, mas ter isso pelo menos no meio digital. Então, pô, é muito legal você saber estar próximo de alguém que é de um cargo de gerência, né? De um cargo que tem essa possibilidade de trazer esses áreas diferentes. E o segundo é o networking, né? Que foi justamente aonde iniciou, né? Que a gente falou que, como você foi para a área de segurança, você foi convocado para a área de segurança, né? Foi Pois basicamente é, isso. E diante disso tudo devo que você bastante falou, ao meu colega. mas é o precursor, a gente já fala, a gente tem que ter precursores, a grande ideia é a gente multiplicar isso aqui dentro. Mas antes da gente entrar no SOC propriamente dito, que eu tenho muita coisa para te perguntar, e já tem uma galera perguntando também, cara, eu quero te Tranquilo. perguntar, assim, agora falando para uma galera leiga, tá? O que que o Tá, cara de segurança faz dentro de uma empresa de tecnologia? Você falou de Facebook, de Google, de Pinterest. E aí, o que que tem de segurança? O que que o cara faz? boa pergunta. Muita gente pergunta isso, inclusive as próprias pessoas da empresa, às vezes entram, vêm de uma empresa que não tinha uma área de segurança, e falam: "Nossa, Joel, o que que você faz, né?" Mas acho que em linhas gerais é bem fácil de colocar. Eu acho que a área de segurança ela é responsável basicamente por 3 grandes pilares, acho que dentro de uma área de segurança numa empresa de tecnologia. Eu acho que a primeira delas é pessoas, né, é garantir que a gente tem não só o ambiente de trabalho, né, o espaço físico, que ele é um espaço seguro para que as pessoas vão trabalhar sabendo que está tudo tranquilo, que existem processos, existem controles, funcionando para garantir a segurança dessas pessoas. Eu acho que isso é muito mais visível lá fora, porque os Estados Unidos, empresas de tecnologia americana, elas têm uma cultura de segurança muito maior. O país já tem uma cultura de segurança maior por diversos motivos. Uhum. A gente pode depois falar um pouco sobre isso, mas eu acho que um deles enfim, existe muito atirador, cara, que, né, a gente vê pouca coisa, pouca cobertura no Brasil, mas acontece muito, eu acompanho muito, por trabalhar dentro, né, de uma empresa de tecnologia americana, eu vejo muitos casos. Então, eu acho que existe uma percepção, muito maior lá fora da importância da área de segurança. Então a primeira delas é pessoas, então pessoas dentro do escritório, pessoas em trânsito, viajando, cara, tem, sei lá, vamos fazer um evento, vou dar um exemplo, a gente vai fazer um evento num país que a gente não opera. Como que é né, o panorama de risco desse país? Vamos usar como exemplo, sei lá, Colômbia. Cara, o que que tem lá na Colômbia? A gente tem Farcs operando, são todas as cidades que dá para fazer um evento? Então, enfim, basicamente é olhar, com essa lente de risco para garantir que as pessoas estejam seguras onde quer que elas estejam, seja, enfim, no escritório ou em trânsito, sempre que estiverem se deslocando ao trabalho. A outra, eu diria que são os ativos da empresa, então a gente não tem produtos, físicos, né, a gente é uma empresa de tecnologia, diferentemente, por exemplo, a Amazon, ela já tem, né, tem grandes galpões aí logísticos, enfim, entra em outra, é uma empresa de tecnologia, mas também tem uma intersecção com o físico, então eu estou focando exclusivamente numa empresa de tecnologia, que não, a gente não fala de ativos, né, de Uhum. mercadoria. Então,
a gente tem a produção dos ativos que podem ser todos os escritórios da empresa, globalmente, ou qualquer outro local temporário. A gente alugou um espaço dentro de um hotel para fazer um evento, e a gente vai levar hardware, a gente vai levar equipamentos de AV, IT, né, que são equipamentos caríssimos, enfim, tudo que você possa pensar como um ativo, a gente também tem a responsabilidade de cuidar. E por último, eu diria que acho que essa é uma área que tem mais intersecção com outras áreas, tá? A gente fala muito da equipe de jurídico, de compliance, mas que seria brand reputation, né? Que é a reputação da empresa. Eu vou usar o exemplo da pandemia, porque eu acho que esse é um exemplo bem fácil de entender, mas quando você pega uma empresa do tamanho do Google, que tem, né, uma imagem super bem construída ao longo do tempo, e aí você tem funcionários que são do time de vendas e precisam vender, e eles estão desesperados para bater a meta. Eles falam, não, eu quero fazer um evento no meio da pandemia, não me importa. A gente tem que falar, opa, peraí, olha, além de todo o risco das pessoas contraírem Covid, né, o risco de vida, a gente tem um risco reputacional, de, cara, vai sair na mídia, Google vai contra as indicações, enfim, do Ministério da Saúde, da OMS, que seja, e faz um evento para 600 pessoas. A pessoa contraiu o Covid durante um evento do Google, difícil de provar também se foi lá, se não foi, né? Foi uma loucura o Covid, mas você entende até onde a gente pode chegar. Então, quando a gente fala de segurança reputacional, é garantir, ser meio que stewards da empresa de falar, cara, peraí, isso aqui pode pegar mal, né, para a imagem da Uhum. empresa, e isso pode representar aí, cara, sei lá, problema de clientes que vão falar, não, não vendo mais no Google, ou pelo menos não, todo mundo vai vender no Google, mas assim, acho que deu para entender, né? Então eu Sim, diria que sim. são esses três grandes pilares, e aí dentro desses pilares a gente tem aí diversas verticais que a gente pode depois explorar. Cara, e eu acho que assim, a principal barreira do que você está falando, e até tem umas perguntas aqui, Gabi, por favor, prepare-se aí para a gente já jogar algumas, que, cara, eu sei, né, desse processo, mas também acredito que o pessoal já veja isso de entrar numa empresa tech americana, que nem você falou, a primeira barreira, assim, além da parte técnica sua que você deveria ter, do processo que você passou, mas é o inglês, né? Você já tinha o inglês, você adquiriu o inglês, aí tem aqui uma primeira pergunta que eu já faço aqui do Danilo Derré, como você aprendeu inglês e qual o impacto para conseguir um emprego na área de segurança? Então, acho que essa também é uma boa pergunta, mas já emendo uma segunda aqui para você fazer uma resposta única, que em alguma etapa dos processos seletivos foi exigido o TOEIC ou o TOEFL? Ótimas perguntas. Eu vou começar pela segunda, do Bruno. Não foi exigido. Eu acho que o processo de entrevista, quem está entrevistando, primeiro que você está aplicando para uma vaga numa empresa americana, então você vai ser entrevistado por americanos. E vai ficar muito claro se você consegue se comunicar ou não. Eu acho que tem algumas empresas, existe uma grande dificuldade de encontrar profissionais de segurança que tem um inglês assim super fluente. Então eu não vou mentir, o meu inglês, eu tive inglês na escola, muito pouco. Eu, inclusive, tenho uma história engraçada para contar depois, se a gente tiver tempo, eu conto. Mas eu basicamente peguei o dinheiro dos livros de inglês e comprava lanche. Então, eu era péssimo na É, escola de é inglês e, intendente desde sempre. pois é, né? Sofria, cara. Mas como que eu aprendi mesmo foi. O primeiro passo foi uma série que eu peguei emprestada. Na verdade, meu irmão pegou emprestado com um amigo que, enfim, não passava no Brasil, a gente não tinha TV a cabo, nada, e aí a gente pegou emprestado, só que o cara comprou nos Estados Unidos. Ela era em inglês e com legenda em inglês. A gente falou, vamos tentar por aí. Os primeiros 2, 3 episódios foram um desastre, né? Mas, cara, em determinado momento, parece que vira uma chave, assim, e você começa a entender, você começa porque, né, quando você observa alguém falando, né, visualmente, né, por exemplo, num episódio, tem toda uma linguagem corporal, tem um contexto, e isso vai ajudando a massificar, né, a língua. Então, para mim, cara, esse foi o primeiro grande passo. E aí, o segundo passo, que fez o meu inglês dar um upgrade, assim, bem bacana, quando eu estava no HSBC, né, teoricamente a gente fala do inglês, o inglês foi bem furreco, mas todo mundo era mais ou menos assim, tinha uma ou outra pessoa na equipe que era muito boa. Eu sabia o suficiente, cara, para me comunicar com as pessoas e falar um pouco tecnicamente de segurança. Mas uma das minhas férias, eu peguei a minha ex-namorada, ela era
super, cara, diligente, assim, em progredir na carreira, inclusive ela mudou para a Colômbia recentemente, né, acho que língua, sempre foi uma coisa que eu recebi incentivo, dessa minha ex-namorada e eu acredito bastante a ela. Ela falou: "Ah, vamos passar umas férias em Malta, tem inglês lá, é um custo bem mais baixo que nos outros locais", e a gente foi, ficamos lá 2 semanas, vivendo em internato dentro da escola, então era respirando inglês 14 dias, eu não tinha opção de falar português, não tinha muita na época, começo de 2010 ali, 11, 12, né, foi um pouco depois do exército na verdade, né, 13 ou 14, ainda não tinha muita internet, eu usava internet só no computador ali da escola, era bem raro, então a gente não tinha celular, internet no celular, a gente acabou vivendo bastante ali, o inglês, e ali foi um baita de um upgrade, quando eu voltei eu me senti muito mais confiante para começar a falar, e ali foi aí uma curva ascendente, foi só melhorando, 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 e hoje eu acho que o meu nível de inglês, ele é um inglês assim que, poxa, eu não diria nota 10, tem muita gente melhor que o meu inglês, mas o meu inglês ele é muito bom. Então, eu acho que, sei lá, a dica que eu dou é que você tem que imergir, né, na língua para você aprender. E principalmente, não adianta você fazer um curso de inglês e não usar. Tem um ditado que o pessoal costuma falar que é use it or lose it, que é use ou perca. Então você precisa criar algum mecanismo, se você não tem oportunidade igual eu de usar diariamente por conta do trabalho, você tem que ouvir um podcast, você tem que fazer alguma leitura, você precisa exercitar, porque é uma musculatura que, se ela não tiver alimentação, ela vai atrofiar, né? Cara, e isso é muito incrível, porque principalmente na nossa área, assim, né, a gente vê que é uma área que carece de profissionais, e muitas das vezes é muito mais fácil eu pegar alguém que sabe inglês e ensinar segurança do que pegar alguém que sabe segurança e ensinar inglês, né? Eu digo isso para todo mundo Isso aqui. acontece muito. E rapaziada, ó, o que eu tô falando pra vocês aí, pega o bizu, bisonho. Segunda-feira, sempre às 19 horas, temos aulas de inglês aqui, justamente para você que é militar. A gente está te apresentando a área aqui já para facilitar a sua transição. Não me deixa mentir aqui, o Joel está falando ali de toda a experiência e carreira dele, justamente por isso. E antes da gente entrar ainda do SOC, que a gente vou me estender um pouco, porque tem perguntas boas aqui, mas é principalmente a questão de gestão de pessoas, que você falou lá que apareceu, né? Inicialmente você fez lá o seu iPod no Blog, que creio que foi sua primeira expectativa assim de liderança propriamente dita, né? Tanto é que tem um comentário aí também, melhor Blog do universo, Danilo Derrec, que é o antigo comandante, né? Coronel Derrec, que foi comandante do 22 Blog, gracioso. E também tem aqui outra pergunta. Excelente. O Nascimento, né, falou excelente gestor, é uma grande oportunidade de fazer parte da equipe, parabéns pelo grande trabalho. Então já adiantou que você é um grande gestor. Mas, cara, o que agregou para Obrigado, Yuri. você? Boa recuperação aí, meu querido. O Yuri machucou. Tô só aproveitando aqui. Então, Ah, recupere-se logo, Yuri, volte para o trabalho. Mas eu acho que a grande questão, a gente tem essa facilidade, né? Que nem você falou, muito jovem, de ter as responsabilidades como tenente, mas ser um bom gestor na área de segurança, dentro de tudo que você falou pra gente, junto com a parte técnica, junto com o idioma, qual, qual é o grande diferencial de ser um grande gestor? Aonde você usa isso na área de segurança? cara, eu acho que tem algumas coisas que dá para abordar. Eu diria que a comunicação, né, que você mencionou comunicação, acho que comunicação, entender de pessoas, né, gestão de pessoas, desculpa, eu perdi o foco ali falando para o Yuri se recuperar. Poxa, Yuri, me botou em saia justa aqui, ó. Eu acho que no exército a gente, cara, a gente vive, né, como uma família mesmo, né, eu diria. Às vezes uma família que briga, mas enfim, é uma coisa bem visceral. E você tem a oportunidade, de observar, cara, desde o soldado até o comandante e aprender com diversos modelos, possíveis de profissionais. E aí, cara, cabe a cada um selecionar o modelo de profissional, falar: "Putz, esse comandante é um comandante que eu admiro, o que que ele faz?", né. Então eu acho que eu sempre tive, esse olhar para com uma preocupação de entender: "Poxa, eu almejo chegar, sei lá, aqui.
como que eu faço? Eu preciso me espelhar em pessoas que possam, né, me proporcionar, enfim, um exemplo que eu consiga chegar até lá, né. Então, o exército ele te proporciona isso, você consegue olhar para diversos tipos de profissionais em diversos, locais ali dentro da hierarquia militar, e conseguir ver que, cara, existem excelentes profissionais dentro de cada nicho e existem profissionais que às vezes não são tão bons. Então, você ter essa oportunidade de viver de forma tão visceral e de né, ter a liberdade de conseguir conversar e entender o que, que motiva uma pessoa, ou, né, enfim, ouvir histórias, né, ouvir sobre as pessoas. Eu acho que é importante, porque dentro do mundo corporativo não é diferente. Talvez o molde, né, a estrutura dentro de uma empresa, né, tecnologia americana ou em qualquer outra, ela tem, cada um tem a sua cultura e o seu molde. Mas eu acho que são algumas coisas que você só transfere, né? Você vai observar talvez de outras formas. Então, observar mais talvez numa escrita ou numa postura dentro de uma reunião, enfim, ou né, vai da sua capacidade de ser cara de pau igual o Tenente Leal e de falar, cara, quero fazer uma mentoria com tal pessoa, gosto muito. Então, eu sempre busquei me aproximar de pessoas que eu admirava, desde o exército, e tentar espelhar de certa forma isso enfim, a outra questão que eu falei que existem várias, né, eu acho que uma delas que é entender sobre as que está, né, relacionado o que que motiva as pessoas. Eu acho que algumas coisas a gente pode olhar para a gente mesmo. Então o que que me motiva num ambiente de trabalho? Eu preciso de autonomia, então eu preciso, né, ter liberdade de criar e de propor novas ideias e eu não gosto de, por exemplo, uma pessoa me microgerenciando. Eu acho que se você deu uma missão, a missão vai ser cumprida. Você tem que confiar na sua equipe. Então eu tive diversos tipos de gestores ao longo da minha carreira, alguns que ficavam mais em cima, outros que ficavam menos. Eu acho que também, obviamente, demora um tempinho para que as pessoas comecem a confiar no seu trabalho e você consiga, né, ganhar a autonomia que você precisa. E você precisa, obviamente, ter uma consistência de entrega, de tomada de decisão acertada, porque se você começa, né, literalmente, eu acho que eu posso falar aqui, cagar o pau, Com certeza. é, obviamente que isso vai ferir um pouco nesse quesito, mas eu acho que eu sempre busco dar autonomia para as pessoas que trabalham comigo, levando em consideração um aprendizado que eu tive com o Major Casartelli, na época ele era Capitão Casartelli no curso de Intendência 2005, que ele perguntou para o pelotão, né, qual que é o conceito de justiça? E aí, ninguém levantava a mão, daí ele olhou pra mim, eu acho que o Major Casartelli, ele sempre gostou de mim, eu posso falar isso agora, ele foi com a minha cara. Ele me pegava, né, Joel, o que que você acha? Eu falava, eu acho que é tratar igualmente os iguais, enfim, dele, não, 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 pode parar por aí. É exatamente o contrário. É tratar desigualmente os desiguais na maneira com que eles se desigualam. Então eu acho que isso é uma lógica que a gente consegue aplicar numa equipe, né, de cara, fulano tá, poxa, entregando, então essa pessoa eu posso deixar e só ir dando direcionamento básico. Agora tem pessoas que você vai precisar ajudar a formar um pouquinho melhor, até porque a nossa área, como eu te falei, né, vem muita gente, cara, que não é de segurança e que a gente acaba ensinando o lado técnico. Mas eu acho que esses dois grandes pilares aí para liderar uma equipe, eu diria que são cruciais. É você entender das pessoas, das motivações, dos anseios, e, enfim. Entender que existe um ser humano ali também, acho que é bem importante, né? E a outra questão é isso, que eu acabei de colocar. Cara, perfeito. Eu acho isso muito prático e a gente como oficial R2, a gente deve ser muito grato por essa experiência que a gente passa, né? Porque a gente meio que é forçado a isso, né, de maneira precoce e na maioria dos casos dá certo, né? Como a gente tá vendo aqui, a maioria dos casos dá certo. Vamos confiar dessa maneira. Mas O brincadeiras à famoso parte, NHS. famoso na hora sai. Mas na brincadeiras à parte, eu quando eu entrei no mundo da segurança, né, que a gente está falando de 2 anos atrás, para mim eu tive a ingenuidade de acreditar que era uma estrutura, uma área formada, né? Hoje eu sei que é uma área emergente, principalmente aqui no Brasil. Mas você citou que você começou a área do Pinterest, né, de segurança, do SOC em si. Aí sim, vamos começar a entrar no assunto que vamos falar hoje. Mas o que é SOC? O que você começou? Quais foram os pontapés iniciais? Eu estou muito curioso para saber isso também, porque lá atrás eu pensava, o que o cara trabalha no Facebook? O que o cara trabalha no Google? O que o cara trabalha no Pinterest? O que o cara trabalha no Instagram? Aí você passou praticamente por todas as palavras que eu falei aqui agora, e principalmente na nossa área, né? Então eu sou muito curioso do que é SOC. Conta pra galera aí.
Olha, eu acho que dá para começar falando, de certa forma, desmistificar um pouco, né, porque a gente olha e fala: "Cara, fulano de tal é gerente de segurança no Pinterest, no Google". Poxa, acho que a primeira coisa que dá para desmistificar é que uma posição de gerência, em geral, ela vai te trazer alguns aspectos, né, algumas responsabilidades que são comuns em qualquer cargo de gerência. Então, gestão de budget, gestão de contratos, eh, gestão de stakeholders, né, de partes interessadas, acho que essa é a tradução para o português, mas é bom o pessoal já ir acostumando com essa, é um nomezinho que é bem utilizado. Eu acho que, teoricamente, eu posso exercer uma função de gestão dentro de uma outra área que seja talvez correlata, como compliance ou não sei, posso pensar em algumas outras opções, mas, eh, a grande maior parte do trabalho de um gestor é essa. Obviamente, você precisa entender o lado técnico, então você tem que começar galgando, porque se você pula diretamente para um cargo de liderança, você, cara, você vai acabar ficando na mão, né, da sua equipe, e se a sua equipe, cara, não souber também, você não vai saber, e aí você pode estar fadado a, cara, tá trabalhando de uma maneira que não seja mais adequada ou que vai garantir melhor a segurança, né, da empresa que você está trabalhando. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, você precisa ter, assim, uma visão meio que 360 de um funcionamento de uma empresa, e aí, eh, eu comecei, né, a posição no Pinterest na América Latina. Eu acho que a primeira grande lição é, cara, escutar, né. Você não vai chegar e eu pelo menos eu não começo numa empresa e saio fazendo as coisas. Eu sento e vou conversar com as pessoas e vou ouvir. Então isso dentro do meu time de segurança, que todo mundo estava fora, tinham pessoas que estavam fazendo coisas parecidas, com algumas nuances diferentes, porque, na Europa é diferente, nos Estados Unidos é assado. Então, eu fui conversar com as pessoas e entender, como que é o programa de vocês? O que que vocês estão fazendo? Eu tinha uma ideia, né, muito boa já, né, eu vim de empresas que eu pude observar como que era a estrutura, então eu já tinha uma ideia do que eu queria montar. Mas, eh, eu acredito que na área de segurança em si, falando do SOC, para quem está familiarizado com o SOC, eu acho que o SOC ele é o nome é Security Operations Center, então ele é um centro que monitora e gerencia, acho que, a postura de segurança numa escala global da empresa, tá. Então eu tenho um SOC na América Latina que ele é focado, né, na nossa região, porque a gente tem, né, o nosso panorama de risco aqui, a Uhum. gente tem coisas que são muito específicas de Latam, mas em linhas gerais a gente quer ter uma consistência ao redor do globo, a gente não quer que o nosso SOC ofereça um serviço muito diferente do que está sendo ofertado em outras regiões. Então, eu acho que o primeiro grande aprendizado é esse, é de conseguir criar uma estandardização, me fugiu a palavra, padronização. Padronização. Desculpa, fala tanto, né, loucura, né, tem que, às vezes dar uma resetada no cérebro. Mas eu acho que é criar uma certa padronização, ter um chão meio que comum do que vai ser ofertado. Então o programa ele surgiu assim, eu ouvindo lá fora, vendo como que os times operavam e falar: "Tá, isso faz sentido, isso não faz sentido, qual que é a quantidade de pessoas que a gente precisa para entregar né, o que eu almejo, né, eu quero chegar aqui, eu quero ofertar esses serviços". Então, falar meio que em linhas gerais, não quero também compartilhar muitos segredos da empresa, mas, a gente tem um cuidado especial com viajantes na região, por conta do risco, principalmente um americano que vem, que não fala português, ele vem para São Paulo. Se pra gente né, algumas coisas já são meio Uhum. que perigosas, né, com os viajantes a gente tem todo um cuidado para garantir que eles vão se sentir seguros e que vão passar por aqui sem nenhum problema. Então, esse é um grande foco que eu já tinha em mente quando a gente montou o SOC aqui no Latam, mas basicamente eu acho que a gente coleta, em linhas gerais, um SOC ele faz, ele coleta e analisa informação e inteligência relacionada à segurança para detectar e responder incidentes que vão acontecer ali, em geral, em tempo real. Por isso que a gente tem um SOC 24/7. Então, qualquer coisa que possa impactar a operação ou as pessoas da empresa, o SOC ele é responsável por estar monitorando, inclusive monitorando controle de acesso, as câmeras do escritório para garantir que quem está dentro do escritório tinha que estar. Mas eu acredito, cara, que assim, em linhas gerais, um SOC é isso, é uma operação em tempo real de ficar olhando, cara, qualquer
tipo de risco que possa impactar a empresa. Eu vou dar um exemplo, eh, eleições. Então, poxa, eleições, como que a eleição pode impactar o Pinterest? De diversas formas. A gente monitora, por exemplo, eh eh, ads, que são os anúncios, né, junto com alguns outros times dentro da empresa, para ver se não tem nada, né, que possa, cara, prejudicar a reputação da empresa. Então a gente, Uhum. inclusive, recentemente a gente não tem mais anúncio sobre eleições, mas qualquer outra empresa de tecnologia grande, até pouco tempo atrás tinha. Esse é um exemplo também bem palpável, bem fácil de entender. Então monitora-se as redes para ver se tem alguma coisa que possa respingar aí para a reputação da empresa. Outra coisa, vou citar um outro exemplo, acho que talvez esse tenha ficado meio confuso. Eh, a gente teve um terremoto no México, Uhum. de escala 7. Poxa, onde que aconteceu? Qual que é o impacto para a gente? Foi perto da cidade do México, onde está a maioria dos nossos funcionários. A gente tem funcionários remotos, então a gente está olhando para qualquer tipo de incidente que possa impactar as pessoas. E se tiver, quais são as respostas que a gente vai dar? A gente vai contatar a pessoa? A gente oferece algum tipo de suporte? Um viajante chegou em São Paulo e foi roubado. Qual que é o suporte que a nossa área vai oferecer? Então, quando você pensa em segurança, realmente de forma crua, é dar suporte e responder a incidentes, tá? Isso é, em linhas gerais, o que um SOC faz. Cara, isso é muito legal também, mas agora já trazendo para o lado aqui do veterano. O cara ali que, pô, é cabo, soldado, teve aquela experiência, temporário, já tá focando em sair, mas ele já conhece essa área do SOC, qual o perfil que ele tem que ter, como, que ele precisa estudar, para onde que ele começa a procurar sobre isso, porque não existe uma faculdade de SOC. Então, o que o cara faz já, porque o perfil, né, é muito similar, a gente que está na área, a gente sabe que dá para encaixar, né, digamos assim, mas o que o cara precisa papirar para imergir na área? Cara, acho que a primeira coisa é o inglês. Muito, a não ser que seja um SOC de uma empresa brasileira, aí talvez não precise, mas existe muita inteligência, existe muitas ferramentas, que são em inglês. Então, assim, é um pré-requisito até por conta disso. Os softwares, eles, em geral, eles vêm com toda uma formatação em inglês, então você precisa entender, eh, não diria o básico, mas você tem que ter um conhecimento razoável sobre inglês, sobre a parte técnica de segurança em inglês. Eu acho que isso é o primeiro grande passo, cara, é focar no inglês. Tem uma música de uma cantora de MPB que ela fala: você precisa saber da gasolina, nã-nã-nã". Daí tem uma versão ao vivo que ela brinca, ela fala: "Você precisa aprender inglês". E aí todo mundo ri. Porque é isso, cara. Eu acho que, ó, tá vendo, até a cantora de MPB tá falando ali pra plateia, quer dizer, precisa aprender inglês. Então eu acho que esse é o grande primeiro passo. Aí, fora isso, cara, tem muita oferta de curso. Acho que o seu conteúdo ele já vai ajudar bastante, com certeza. Essa iniciativa é muito interessante. Mas eu acho que tem várias coisas. Tem cursos de análise de risco, um curso de vigilante, ele pode, né, de VSPP, ele pode te ajudar. Enfim, qualquer curso básico, ele vai começar a te abrir um outro leque, porque você vai começar a ter mais perguntas, você vai começar a pesquisar mais. Então não adianta eu chegar para a pessoa e falar: "Cara, vai procurar um curso de gestão de riscos", sei lá, uma coisa mega específica. Eu acho que talvez não seja esse o melhor caminho, né, pensando em SOC aqui, eu acho que primeiro passo em inglês e procurar entender um pouco, né, ouvindo, né, do que eu falei aqui que um SOC faz. Então, análise de risco, gestão de crise, tem muita oferta de curso, tem o Coursera, tem, enfim, diversos locais. E uma outra forma também interessante de conseguir aprender mais sobre, né, as opções, a oferta de profissões enfim, se tornando membro de algumas organizações, né? Por exemplo, a ASIS, que vai ofertar, né, em breve, aí no fim de junho, um happy hour. Eu acho que a ASIS ela vai te conectar, vai te proporcionar, criar conexões, né, buscar talvez mentores, enfim, vai te abrir um leque, vai te colocar em contato com pessoas que trabalham na profissão. E networking, para quem está querendo iniciar, é uma coisa fundamental. Então você tem que também participar eu estou citando a ASIS, mas existem outras, mas, cara, participar de palestras, de eventos da área de segurança. A gente tem Buscar a o network, ISC, a né? gente tem, exato, buscar, você tem que ir atrás. Se você ficar parado ali sentado esperando: "Não, fiz o curso". Não, você precisa estar em contato com as pessoas que vão te contratar.
com as pessoas que vão te indicar uma vaga. Então você tem que expandir, né, a sua rede de contatos. As pessoas têm que lembrar de você também, né, quando aquela oportunidade surgir para te ligar, te Pois perguntar, é. né, e questionar. E já caminhando aqui para o nosso último bloco, justamente já me deu o gancho perfeito, mas cara, eu gostaria de entender melhor o que que é a ASIS, que você aí hoje já numa posição bem bacana, né, fala dentro de um comitê aí de Next Gen, eu quero conhecer um pouco mais sobre isso. Me conta como que você foi parar nessa bagunça aí de Next Gen, para a gente também já conseguir convidar a galera para esse evento. Cara, a ASIS ela é uma associação de segurança internacional que enfim, ela trabalha com uma rede de membros que você se associa e você, tem acesso a profissionais da área de segurança, a eventos da área de segurança, como, por exemplo, esse que o Leal acabou de comentar e que eu falei um pouquinho antes, que a gente vai ofertar um happy hour para falar sobre a área de segurança. Então eu acho que, a ASIS ela basicamente é isso, é uma associação na área de segurança, a maior, né, do mundo, e que vai te proporcionar networking, vai te proporcionar acesso a diversos conteúdos da área de segurança e vai te ofertar uma variedade de eventos que você pode aprender mais sobre segurança. Eh, Enfim, eu acho que em linhas gerais é isso. Para quem tiver interesse, eu tenho medo de me estender e falar besteira, mas é só buscar o site da ASIS, é www.asisonline.org, tá? Então, não sei se dá para deixar o link aí, alguém se eu, Com certeza, a enfim, gente depois coloca deixa o aqui o link. link e a ASE, então, como é uma associação de segurança, né, existe, cara, eu já vou antecipar para a rapaziada aqui. A primeira barreira da ASIS, jogo aberto com todo mundo, é a língua, tá? O site é uma associação americana de segurança, então, obviamente, tudo que você vai encontrar estará em, novamente, em inglês, rapaziada. Então caímos novamente aqui no seu first step. Seu primeiro caminho sempre vai ser o inglês, tá? Isso já é o grande resumão que a gente tem do dia de hoje. Mas você se associando a eles, então a gente lá dentro tem uma diretoria que cuida de um comitê, né? Um comitê, digamos assim, né? Que é o Next Gen, né? Que foi através do qual a gente se conectou, inclusive, né? E, cara, Verdade. como você acabou caindo no Next Gen? O que que te interessa no Next Gen? Conta um pouquinho da sua motivação pessoal para isso e o que que é Next Gen, claro, se você puder compartilhar conosco. Claro, é só avisar a Gabi que não é esse não. Ela tá para soltar o link aqui. É asisonline.org, Gabi. Eh, Não vai mas jogar no enfim, site do tênis, aí azedou. Next Gen, eu acho que Next Gen é basicamente, pô, André. Next Gen NextGen é a diretoria que é responsável pela próxima geração de profissionais da área de segurança. Então, existe uma preocupação em garantir que a gente consiga se conectar com esse profissional que ainda nem está na área de segurança, né? Que não sabe como entrar na área de segurança. Então, essa diretoria ela é responsável por fazer um pouco dessa mágica acontecer, de trazer um potencial futuro profissional da área de segurança em contato com a área, explicar como que é uma área de segurança, e enfim, e servir aí de um primeiro, vamos dizer assim, um primeiro contato, um primeiro acesso para que esse profissional entenda, poxa, existe uma carreira possível, uma progressão de carreira bem interessante dentro da área de segurança, ou melhor, várias carreiras, né? A gente está falando aqui do SOC, mas tem diversas outras, tem inteligência, tem crise, enfim, tem um mundo dentro de segurança. Então eu acho que NextGen vai ter um foco, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente abre uma diretoria de NextGen no Brasil, dentro da ASIS. Era uma iniciativa que acho que tinha só fora do Brasil, nos Estados Unidos, talvez no Canadá, e que agora está, né, com essa missão de conectar jovens profissionais, mas não necessariamente jovens, podem ser profissionais, né, mais, vamos dizer assim, maduros, mas que estão buscando o acesso, né, para a área de segurança. Então, acho que, em linhas gerais, é isso, Léo. Cara, a iniciativa, tá, que o Joel tomou aí junto com o pessoal da diretoria São Paulo da ASIS do Next Gen é incrível. A gente vai trazer muito mais novidades para vocês a respeito disso. A primeira delas já é, né? O Joel abriu a casa dele, digamos assim, né? Dia 26 de junho, teremos então o Happy Hour. Vamos notificar aqui no Precursor, principalmente para vocês que estão assistindo essa aula, para que vocês não faltem nesse evento, tá? Vai ser uma iniciativa incrível. Você vai conhecer mais sobre SOC, vai conhecer os profissionais da área, vai conseguir tirar sua dúvida. Pessoal, é uma transição
muito bacana você já ter experiência como militar e poder fazer essa transição para o mundo do SOC, tá? É uma das áreas que a gente está mostrando para vocês a vertente e que é completamente possível com algumas capacitações necessárias, como por exemplo aqui acabamos de citar o grande inglês. Joel, já caminhando para o finalzinho aqui, a gente sempre faz uma pergunta assim, a pior pergunta de todas, para deixar o convidado em saia justa realmente. Eu tinha uma Cuidado aí, meu prepara... filho vai acordar aqui, ó. Não é ele que chora, Tô vai chorar, monitorando. vai ser você que vai chorar. Mas eu achei uma pergunta boa vindo direto aqui do nosso chat. E eu vou perguntar através dele. Vou guardar a minha para eu te fazer em um outro momento. Quem sabe lá no dia do evento. Mas vem aqui. O que um tenente temporário pode fazer durante o tempo de serviço para preparar-se para a transição para a área de segurança? Cara, Danilo, eu acho que é estudar, cara. É estudar e criar sua rede de conexões, né? Assim, posso falar de boca cheia que eu falhei muito nisso. Eu saí, assim, eu não fazia ideia do que me esperava fora do exército. Eu acabei, inclusive, saindo um ano antes. Tinham expandido para 8 anos, de serviço e eu tava com a ideia fixa, né, de 7, 7, 7. E aí, cara, eu falei, não, vou sair com 7 mesmo. E aí eu acabei não renovando. Cara, foi muito difícil pra mim, eu estava zero preparado, então o que eu posso dizer é estudem. Eu só me formei com 30 anos, então depois que eu saí do exército, eu me formei em administração de empresas. Eu estudei diversas, bem típico de um libriano, né, falar aqui de astrologia, o pessoal vai ficar maluco, mas estudei em 5 faculdades antes de entrar nessa e fiz 4 cursos, estudei economia, direito, análise de sistemas e aí fui me Bom formar em que é tudo administração de muito empresas. próximo, né? Tudo faz muito É super tranquilo. relacionado. No fim, tudo fez sentido, sabe? Um pouquinho de análise de sistema me deu uma base legal, direito também. Então, eu acho que o melhor que você pode fazer se você está buscando fazer uma transição para a área de segurança, é se associar ou, enfim, ativar o seu LinkedIn, começar a seguir pessoas que trabalham na área de segurança. A LinkedIn é uma ótima dica também, a gente não tem tanta gente que usa, né, que vem aí egresso de carreiras militares, mas é super interessante. Você pode fazer um perfil ali, você não precisa também, se você tem alguma, enfim, restrição por parte do comando e de que não pode ter, você pode criar um. Tivemos um pequeno probleminha técnico, provavelmente caiu a rede lá do Joel, mas espero que vocês ainda estejam me escutando. Mas quando ele faz essa resposta, né, normalmente eu volto para minha pergunta e como eu coloquei ele em saia justa, digamos assim, né, a saia justa sempre volta para cá e do lado de cá eu fico responsável por resumir a aula, né? Como é muito difícil a gente escutar tudo que a gente vem escutando, a minha grande responsabilidade é compartilhar com vocês, então, o final da aula, né? Que é o grande resumo de tudo que passamos até aqui. Então a gente começou aqui falando sobre, começamos aqui falando sobre a dificuldade, mas também as grandes responsabilidades que um tenente temporário adquire no início da carreira, como isso, naquele momento, dá aquela travada, né, aquele sentimento, mas também te traz a possibilidade de crescer as soft skills, como a gente chama aqui, né, depois disso, ele teve as duas possibilidades, graças ao networking dele, conseguiu conectar-se e adentrar aí no mundo da segurança, e dentro do mundo da segurança ele teve a possibilidade de conhecer, principalmente ali, né, emergiu nas empresas tech. Então, aí, de acordo com as empresas tech, ele teve uma grande possibilidade, e hoje é responsável pela área aí do SOC, né, que a gente conseguiu responder, creio eu, com maestria. Hoje foi uma aula com conteúdo grandiosíssimo. Que conteúdo ele trouxe, até a gente se estendeu na aula. Normalmente a gente faz aqui o podcast de 30, 40 minutos. A gente se estendeu bastante, mas porque o conteúdo estava excepcional. Hoje realmente foi uma aula propriamente dita, foi um conteúdo incrível. Parece que ele voltou. Tá me escutando, Joel? Bom, vamos dar seguimento aqui. Eu acredito que ficou claro para vocês. Novamente, eu deixo o convite para o Next Gen, tá? A gente vai ter aí no dia 26 de junho, lá no escritório do Pinterest, um evento Next Gen, um evento muito importante, principalmente para você que quer conhecer, um evento gratuito, não tem custo. Você aí que é militar, já está pensando nessa transição,
por favor, compareça nesse evento, converse com as pessoas. Um dos grandes ensinamentos aqui da aula foi você também ter networking, conectar-se, aprender demais, tá? Dia 26 de junho, a gente vai soltar lá na nossa página do Precursor, então por isso você precisa seguir a gente na rede social, @Bizu do Precursor, para você não perder nenhuma das nossas novidades. A gente tem muita novidade, principalmente a galera da EIS aí abraçou o projeto, a gente logo vem com algumas novidades para vocês. Mas, rapaziada, gostaria de novamente, depois aqui não vai ter tempo, acredito, do Joel voltar, ele deve ter apresentado alguns probleminhas técnicos, mas agradecer imensamente a presença dele. Hoje foi realmente uma aula com maestria e todos os dias temos aqui aula de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas. Hoje a gente teve uma mudançazinha, mas é sempre às 19 horas. Segundas temos inglês, terça temos Excel, quarta saúde mental, que é extremamente importante para nós. Quinta-feira, sempre no formato de podcast, sempre trazendo um veterano só cara fera que tem esse mês. A nossa agenda tá lá no Instagram também, @Bizu do Precursor, para você ver quem são os nossos próximos convidados. E às sextas-feiras, a aula é exclusiva para você, seu bisonho, que quer entrar no exército ou acabou de entrar e está completamente perdido. Sexta-feira é aquela aula, aquele ambiente seguro para você tirar todas as suas dúvidas, sem medo de ninguém pedir para você pagar, sem medo de ninguém te chamar de bisonho, tá? Eu vou ficar com uma dúvida aqui, tem uma última pergunta. Quais conhecimentos são necessários para proteger um data center? Jonathan, a sua pergunta será enviada para o Joel e ele vai responder lá no nosso Instagram. Então, para isso, você precisa seguir a gente, @Bizu do Precursor. Vejo muita galera nova. Se você ainda não está seguindo a gente aqui, se inscreva no nosso canal para fortalecer o Precursor. Rapaziada, muito obrigado pela aula de hoje. Gratidão, Joel. Gratidão todo mundo que ficou com a gente aqui até quase 10 horas da noite. Uma ótima noite a todos. Pega o bizu, bisonho. Até a próxima. Tchau, tchau.